Olá, sou o Cristiano, este é o Evandro. somos do Engagetrix. É, Quando uma equipe nova de Scrum começa, sempre tem várias formas da gente ensinar a equipe, tá? Então, a proposta desse novo jogo chamado Scrum 3D Park é justamente para isso, para que a curva de aprendizado seja prática, seja direta, né? Que a equipe entenda os pontos principais, que é colaboração, engajamento e um pouco também das boas práticas, tá? Num outro vídeo a gente mostrou a galera jogando, mostrando aí peça para lá, peça para cá, a galera já engajada. E hoje a gente vai mostrar um pouco do back-office disso, né? Como que se cria um novo jogo, como que essa mágica no final das contas acontece, né? Então agora simplesmente a gente fez o login, tá? E vamos direto agora ao novo jogo, como que configura, como starta. Bora lá, Evandro. Vamos lá. Então a gente vai trazer toda a dinâmica aqui do facilitador, né? A pessoa que vai comandar o jogo, geralmente é uma pessoa que tem um domínio ali, um Agile Coach, um Scrum Master mais experiente, que vai conduzir esse jogo para engajar o seu time nas boas práticas do Scrum e fazer um pouco da prática aí, né? Colocar a mão na massa e trazer os conceitos à superfície. Então, para criar um novo jogo, você vem aqui na tela principal, depois que você faz o login, clica em novo jogo. Por ser online, o jogo ele já está disponível online, é claro que tem o tempo de transmissão disso. Né? A conexão do Evandro também não é das E melhores. isso aqui também é um pouco a minha conexão que está bem lenta, né? O meu navegador também. E Então mesmo num vamos lá. cenário ruim, está funcionando, então fiquem tranquilos pro dia a dia. Sim. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é escolher quais os perfis, né? As pessoas que vão aparecer, que vão simular aqui um capacity diário. Esses jogadores que a gente marca aqui é só para simular uma pontuação do dia a dia. Não quer dizer que São, tem uma relação direta com os participantes do jogo, né? As pessoas de verdade ali que vão colocar a mão na massa. Por são quê? personagens, são personagens. Sim, só para ilustrar uma capacidade diária, porque a gente vai ter de um a 4 times no game, só que um time pode ter 3 pessoas, o outro ter 3 e um outro 4, porque você tem ali um total de 10 pessoas e você queria experimentar 3 grupos. Então, assim, isso não tem relação nenhuma com os participantes direto, porque durante o jogo vai ser uma pontuação única para todos os times, independente da quantidade de pessoas que tenham nesse time. Essa configuração de cinco jogadores aqui foi uma configuração que a gente chegou e a gente entendeu que deu uma boa jogabilidade, né, para as equipes, ninguém ficou parado, então fluiu bem, né. Aqui na parte de cima, a gente traz a pontuação mínima e a pontuação máxima. Isso aqui é para que na hora que você for simular um dia do jogo, que você tenha uma pontuação no mínimo 8 e no máximo 13 pontos para cada uma dessas pessoas. Isso aqui vai simular. Tem gente que pode rodar isso aqui de 0 a 10, né? É que Eu, quanto menos peças sair, menor vai ser a fluidez que você pode trabalhar ali com o time e a quantidade de peças ela dita o ritmo, né, do jogo. Então você pode colocar aqui 9 personagens e talvez diminuir aqui a pontuação, essa faixa, né, de mínimo e máximo aqui, mas em experimentos que a gente fez, que a gente colocou de 0 a 5, o time ficava muito tempo ocioso e isso quebrava o ritmo do workshop. Então, uma faixa legal que a gente encontrou foi 5 pessoas, né? E essa pontuação mínima aqui de 8 a 13, e isso aqui é uma configuração padrão. Quando você clicar no novo jogo, já vem essa configuração padrão, que é esse padrão mínimo de 8, máximo de 13 pontos, que vai determinar o quanto vai ser a pontuação no dia. Pois não, Cris? um ponto interessante disso é que no final das contas é a tua variabilidade de capacity. Né? Então, como se você pegar hoje o capacity da tua equipe e entender mais ou menos aí quantos pontos mais ou menos cada um faz, isso é semelhante. E assim como pontos varia de equipe a equipe. Tá? Então, o ponto que serve para uma equipe não serve para outra. Então, aqui você está dando uma variabilidade da capacidade da tua equipe, assim como o Evandro falou. Se você colocar poucos pontos, você pode gerar ociosidade. Se você colocar muitos pontos, você pode gerar sobrecarga. E o desafio aí do agilista é justamente achar esse ponto de equilíbrio, né?
Então, a proposta do jogo ela levar, entrou justamente nesse aspecto aí. sim, para a gente levar esse tipo de discussão, né? Mas a gente, pela quantidade, já rodei mais de 50 workshops com essa ferramenta, né? E foi uma configuração legal que a gente conseguiu ali engajar bastante os times, e é importante isso. Você não pode ter um jogo chato, né? Que você chega ali já no dia 3 ou 4 e as pessoas desanimem. Então, é muito importante, né? E essa questão da variabilidade, principalmente para times novos, eles ainda não sabem qual que é a capacidade deles, né? Então, é interessante a gente levar esse ponto de vista que os times já vão saber se ele está pontuando mais, se ele está pontuando menos, mas isso aqui é uma simulação, né, do dia a dia, tudo, mas traz essa reflexão que o Cris trouxe aí, muito, muito legal, da variabilidade, né? Um dia a pessoa ela consegue produzir bem, no outro dia não tão bem assim, e isso o jogo vai trabalhar de forma, ele vai sortear, né? Então, pode ser que no primeiro dia a pessoa consiga ter uma entrega ali de 8 pontos, no outro dia entregou 9, 10, né? Porque essa faixa aqui de 8 a 13. No começo a gente usava muita faixa de 0 a 4 e tinha gente que zerava e toda hora o cara ficava zerando, né? Então, é legal, muitas vezes, você simular uma doença, um afastamento, mas isso não traz uma dinâmica prática mesmo para ser desenvolvida ali, né? A gente viu que é melhor você manter uma pontuação alta, garantir a energia da galera lá em cima e que eles entendam e pratiquem mais coisas, né? Então, Porque essa variação vai acontecer. bora praticar. Como que eu faço então, Evandro, para Legal. acessar minha tela como participante desse jogo? Então, você está aqui no teu cockpit, já configurou o jogo e Sim, tal, e agora eu estou isso, aqui, ó. configurei aqui, né? Ele já veio A configurado no minutagem final das também. contas, né? Sim, você pode simplesmente utilizar essa configuração aqui que já é muito boa, Legal. Agora tá? eu sou telespectador, eu quero jogar. O que que eu faço para entrar na minha parte como usuário para jogar? Calma, você ainda vai chegar na tua parte, né? Então, assim, dado que que o facilitador entrou nessa tela, ele precisa configurar os perfis aqui, né? As pessoas que vão simular a pontuação e vai clicar no salvar. Esse primeiro salvamento, ele serve para gerar toda a pontuação, ele vai salvar essas pessoas que vão fazer o jogo e tudo mais. E aí, antes, vocês viam aqui, não tinham visto ainda esse controle do jogo e o repontuar jogo. O repontuar jogo é o que você utiliza se você saiu com uma pontuação muito baixa e tudo mais, vocês vão entender na hora que eu começar o controle do jogo. Tá meio Mas nesse abstrato. início, Como que você entrou aí nessa tela? essa tela aqui eu salvei, ela direcionou para essa tela Ah, quando você principal. salvou, ele já joga para cá, que é como se fosse o Isso, pré-game, o pré-jogo. isso, eu tô Legal, iniciando a minha configuração inicial aqui, trabalhando no meu pré-game. Então legal. agora eu não tenho mais um botão de novo jogo, o que eu tenho é um editar jogo, porque você criou um jogo e você sempre vai trabalhar com apenas um jogo corrente. O sistema Tá. nunca vai deixar você ter dois jogos para o mesmo usuário, o mesmo jogo correndo, né? Então assim, Tá. quando eu editei o jogo, aqui já trouxe para mim as pessoas que eu salvei e tudo mais. E ele já salvou uma pontuação simulada para os Tá. dias, Então, tá? Então agora o Cristiano, a partir do momento que você acessa a ferramenta, você tem direito a uma sessão como facilitador. Logo, a tua sessão vai ser sempre salva. Então, uma vez criada, você pode editar para novas turmas, editar para novos games. Mas é sempre uma sessão por cada facilitador, correto? isso é importante entender, Cris. É assim, o jogador vai ter um jogo sempre para ele, né? Corrente. Então, assim, se ele quiser criar um novo jogo, por exemplo, rodei o meu treinamento hoje, finalizei, jogamos tudo, chegamos lá no final das sprints combinadas. Eu venho aqui e finalizo este jogo. Para quê? Para que eu consiga fazer um próximo jogo, fazer uma nova configuração. Por quê? Vocês já vão entender. Eu vou passar uma URL para o Cris, que é assim, dado que a gente iniciou o jogo aqui, eu como facilitador, no dia anterior eu já crio esse jogo, eu já deixo tudo pronto para não ter problema. Vamos supor que é uma turma fechada, você já sabe quem vão ser teus participantes. Você pode vir aqui nessa tela, depois de salvar, né, editando o jogo, clicar em adicionar jogadores, e você vem aqui, evandro, arroba scrum3d.com, só para vocês terem uma ideia. Você vai adicionando aqui os teus jogadores, através desse adicionar. Eu vou colocar aqui o Alexandre, arroba Scrum.
3D.com, isso aqui poderia ser uma lista de e-mails dos participantes daquele workshop que você vai rodar, tá bom? Legal. Isso se você tem uma lista prévia e tudo mais. Você pode estar no evento, ou você pode estar dando uma formação que você não tem certeza se todas as pessoas vão comparecer naquele dia. E Isso é legal para que você... é interessante isso, né? Porque então eu não preciso gastar, eu não preciso fazer isso no dia. Então eu posso chegar, galera, tem amanhã às 2 horas da tarde, tem um treinamento de Scrum, então me confirma o nome de quem vai participar. Pá, 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 já cadastro, na hora é só chegar e jogar. Na hora é só chegar e jogar. Então, assim, isso é Legal. muito importante. A experiência do jogador, do usuário, ela está muito relacionada à capacidade de organização do facilitador, assim como o Scrum. Então, se você já sabe, se é uma turma fechada, vendi um treinamento, vou dar esse treinamento aqui, vou rodar esse workshop. Você já sabe as pessoas que vão lá. Então, você consegue, inclusive, vir aqui e já setar qual que é o time, ó. Por exemplo, o Evandro é do time 1 e o Cristiano é do time 2. Inclusive, eu sempre, eu sempre sugiro que os facilitadores façam isso. Vamos supor que você tem uma lista de 20 pessoas aqui. Você vai distribuindo elas assim, ó. O Evandro vai para o time 1, o Alexandre vai para o time 2, o próximo aqui iria para o time 3. Aí eu começo tudo de novo, para que você tenha no final uma lista bem distribuída. No final, o que você vai fazer? Ter distribuído 5 jogadores para cada time. Se eu tenho 20 pessoas, eu vou trabalhar com quatro grupos de 5 pessoas. Ok. Então é interessante. E sempre você tem que pensar nessa quantidade de pessoas de cada time, porque vão ter as pessoas que vão montar peças e vão ter o Scrum Master e o PO, né? Então, o Scrum Master e o PO também poderão montar peças, mas se você coloca um time muito pequeno, você vai ficar só com um desenvolvedor dedicado, né? Então, pode ser que seja muito ruim. A não ser que você tenha uma quantidade muito pequena de pessoas, aí você tem que avaliar até se vale a E pena você me rodar o diz jogo ou uma não. coisa, qual a quantidade mínima de pessoas aí que podem jogar, assim, para começar uma sessão amanhã? Por time, né? Então, assim, É, ó, se fosse o mínimo do mínimo que eu indico, 8 pessoas, para quê? Você vai montar o time um e 2. Cada um desses times vai ter um PO e um Scrum Master. Então, você vai ter 2 Dev Full e um Scrum Master e um PO que também poderão montar e peças. Só que se eu tiver uma equipe menor, não dá para fazer tipo uma turma só para que eles entendam a dinâmica? Como que é dá isso? também, mas só que aí Dá. você vai perder aquela questão Da da competição, competição, né? entendi. De ver um time performando melhor, gerando um resultado melhor que o outro, que isso também ajuda os times, né? A traçarem planos de ação, né? E a Legal. simular uma concorrência mesmo, né? A gente, no dia a dia, a gente não concorre com outros times, mas a gente tem que concorrer com o tempo ali, né? Com o time to market. Então, é importante das pessoas Legal. terem essa ideia Então, que elas para precisam avançar praticar rápido. Scrum, para entender sobre o engajamento de uma equipe pequena, umas 4 pessoas pode, né? Então elas podem ali trabalhar e Sim, 8 pessoas para que a gente consiga ter um jogo mais dinâmico, inclusive com uma competitivo. gamificação mais forte ali, com uma competitividade, é isso. É isso. Entendi. Boa. Então, aqui eu simulei uma entrada de jogadores no pré-game, quando você Tá. já tem uma lista. Vamos supor que você vai fazer um evento que você não sabe. Você abriu lá para a tua empresa, falou, ó, pessoal, amanhã vai rolar um workshop, a galera vai lá e manda, né, confirma no invite tudo, mas você não sabe se ele vai aparecer. Nem todo mundo aparece. Então, para não prejudicar a experiência, você pode até fazer a tua sua pré-lista, né, do game, e na hora você deixar para fazer no dia somente a distribuição do time, porque vai ter gente que nem vai aparecer. Então, essas pessoas que não aparecerem, você deixa ela no time como time zero aqui e não tem problema nenhum. Ela não vai ser direcionada para nada e não vai atrapalhar os times, tá? Mas para as pessoas que vão entrar no dia, vamos supor que você não fez esse pré-game porque você não sabe realmente quem serão as pessoas que vão jogar. Você copia a URL, você precisa ter uma sessão de facilitação geral, né? Eu cliquei aqui no botão copiar URL, apareceu o aviso aqui, ó, endereço copiado com sucesso. Ok, eu vou clicar em fechar, vou passar para o Cristiano, no caso aqui que está simulando as pessoas que estariam no game, vou passar um link para ele, né? E como que funciona essa facilitação do game? Você precisa ter uma sessão dessa, igual a gente está aqui no Zoom, que seria
a nossa facilitação geral, né? E você precisa ter também outras sessões abertas aí numa outra ferramenta, numa ferramenta auxiliar. No caso, a gente pode usar um Teams, um Slack, você pode utilizar o próprio Meet, né, da Google, mas o que não rola é aquela quebra de sessão no Zoom, que a gente vê muito por aí, em treinamentos e tudo mais, até no Webex, que você quebra grupos e você fica toda hora quebrando em salas e distribuindo as pessoas. Ó, todo mundo agora vai para a sala 1, 2 e 3. Aí passa 30 segundos para voltar e puxa todo mundo de volta. Isso a gente não indica por quê? Quebra o ritmo da dinâmica. Porque vocês já vão entender que a gente tem um ritmo bem puxado aqui. As pessoas têm um time box para rodar para cada cerimônia do Scrum, e eu, como facilitador geral, eu fico puxando isso toda hora, né? Vocês já vão entender isso, então a gente indica para quê? Que tenha uma facilitação geral, que seja no Zoom, que seja no Webex, e que você abra sessões para os times. Essas sessões vão servir para quê? É onde o time vai discutir mesmo, como se estivesse fazendo trabalho no dia a dia. Eu, como facilitador, eu não estou lá. Então, eles falam só entre eles, eu deixo aqui todo mundo mudo na minha sessão principal, e eles ficam discutindo na hora da daily, na hora da execução, quando eles estão colocando a mão na massa, na hora da reunião de planejamento, entendeu? As únicas reuniões que eu abro para todo mundo participar é a Sprint Review e só a Sprint Review, que até a retrospectiva deles eles fazem já nesse fórum. Então, o único momento onde o PO fala, o Scrum Master fala e alguém do time fala, que eu abro como facilitação geral, é no momento da Sprint Review. Mas esse segundo comunicador, né, pode ser o Teams da Microsoft, pode ser outra ferramenta, isso precisa ser utilizado para que os times tenham essa privacidade, para que eles consigam trabalhar junto e ali, né, praticar a colaboração, a comunicação, né, e isso o facilitador fica totalmente de fora. Eu não Tá. sei o que está acontecendo E lá o dentro. uso de breakout room é recomendado? Então, não é. Não, Tá. não. Então, eu preciso ter uma Não, porque vai sessão quebrar o para ritmo da cada dinâmica. time. Então, eles precisam estar em dois lugares, no final das contas. Uma na Sim. sessão O, geral e também cada qual no seu time. sim, o que eu uso muito é assim, eu vou dar um exemplo prático e real do que a gente utiliza, tá? Eu abro a sessão geral no Webex, por exemplo, que é o comunicador que a gente mais usa, e ele é a facilitação geral. Chamo todo mundo, mando o link de entrada, igual eu mandei agora no chat para o Cris, né? Então, todo mundo que está naquela sessão recebe a mesma informação, uma informação uniforme naquele bate-papo. E aí, o que eu faço? Eu já agendo no dia anterior várias reuniões do Teams e deixo lá, time 1, time 2, time 3, time 4, né? E essa reunião, a pessoa só basta alguém do grupo ir lá e iniciar essa reunião. E aí a pessoa vai saber qual que é o time dela, né? Legal. Da forma como eu setei aqui, na hora que ela entra no game, o Cristiano já vai mostrar para vocês, aparece do lado esquerdo qual que é o time que ela pertence, Tá, de então acordo com o que eu distribuí. Então, beleza. Então você copiou a URL, eu já coloquei a URL aqui. Eu vou usar o e-mail do Alexandre. Quando eu entrar, automaticamente o sistema já me joga para o time 2, né? Então vamos Exato. ver aqui na telinha como que isso acontece. Então, Deixa eu só salvar a distribuição, tá, Cris? tá, Porque eu preciso vou. salvar a distribuição. Tô, Ó, tô, dado que o facilitador vai fazer aquela seleção, né? Ele vai colocar o Evandro no time 1, o Alexandre no time 2, a Maria no time 3, 4, né? Vai fazer toda a distribuição uniforme e aí ele precisa salvar para que exista esse reconhecimento. Agora, Cris, você pode entrar com alexandre.scrum3d.com ou você poderia entrar com um e-mail completamente novo também. tá, Só que assim, se você entrar com um e-mail novo, ele precisa ser setado aqui para você entrar com o time, tá? Para este legal, ó. time. Entrei aqui, tá carregando a tela. Você entrou com o Alexandre, Entrei com o é Alexandre. isso? E tá carregando. E só para deixar claro, se você tivesse entrado com cristiano@scrum3d.com, você ficaria numa tela de espera. O facilitador dá um F5 aqui para ver as pessoas que se inscreveram, né? E aparecia aqui um cristiano@scrum3d.com
como um time 0, a pessoa ia setar aqui um time para você, o facilitador, clicar no salvar, e aí você teria essa mesma ação que você está simulando agora com o Alexandre, né? Aí diz uma coisa, aí o que acontece sempre, alguém chegou atrasado, o que que eu faço com essa pessoa? Mesma coisa, você manda aquele link no chat, né, do jogo ali, dessa facilitação principal aqui, a pessoa vai entrar, você fala para ela, informa teu e-mail, né? Ou ela pode te informar o e-mail e você fazer todo esse trâmite por aqui, para Legal. que ele já entre e já faça, né, o acesso direto. Mas o mais fácil passa a URL, ele vai cadastrar, você entra nessa tela de edição aqui, tem que sair da facilitação, né, porque é uma tela diferente dessa, do controle do jogo, vem aqui dar um F5, ou um CoTrainer pode fazer isso também, né? Eu sempre trabalho com CoTrainer, mas dá para facilitar também, sozinho, de boa. Mas é o quê? Eu teria que sair de uma outra tela, entrar aqui, setar essa nova pessoa, dar um salvar, sair aqui e voltar para minha tela de controle geral, entendeu? Legal. Então eu estou aqui na tela, está aparecendo para mim já uma primeira mensagem. O objetivo: montar um parque de dinossauros, vender ingressos, gerar maior ROI. O time deve montar um quebra-cabeça de dinossauros, passeios e ganhar dinheiro. Beleza, então Legal. fechei aqui. Boa, então a partir de agora, o jogo já começou ou você precisa fazer alguma coisa? Porque ele está Não. aqui. Aí, tudo Ó, bem. Teve a parte de setup, que é a parte inicial, tá, pessoal? Então, essa parte de setup inicial, a gente já passou aqui. Eu vou sair da minha tela de edição do jogo e agora eu vou para a minha tela de controle do jogo, tá espera aí bom? que eu vou Aqui o mostrar meu aqui navegador na. está um pouco... Deixa eu colocar a tua tela como principal aqui. Boa, voltei para a tua Eu tela. voltei, saí da tela, né? Fui para a tela principal e cliquei no botão de controle do game, né? Controle do jogo. Então, vai aparecer uma tela para mim agora de facilitação do jogo em si. A gente saiu Legal. daquela parte de setup inicial, mas o facilitador ele ainda está ambientando as pessoas acabaram de entrar, o Cristiano como time, né, como participante, ele acabou de ler para entender qual que é o objetivo do jogo. Se você apertar o F5, Cris, e der um refresh na tela, né, atualizar a tua tela, você vai ver novamente essa mensagem. Às vezes a pessoa apertou e não leu, né, clicou e não leu, Tá. né, o nosso Então eu vício, né, de quero, apertar sem ler. a gente já quer jogar, então já estou na tela. Então assim, momento um, faz o setup, que é configurar jogadores, configurar como vai ser o jogo. Legal. Beleza. Dia seguinte, simplesmente a galera entra na URL, você como facilitador entra nesse teu cockpit agora de jogo para que a gente comece. Então eu tô lá ansiosão, falei, e aí, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E aí, o que que você faz como facilitador para a gente poder montar peça? Porque eu cliquei aqui e ele falou, você tá no dia 0, não pode ainda, calma aí, brother. É o que apareceu ali para mim. E agora, o que que acontece nessa... Como que a gente pode Legal. começar o jogo de verdade? Sim, então, teve a parte do setup do game. Agora você precisa fazer o setup dos times para eles entenderem a dinâmica do jogo. Do Até jogo, então, ok. é um setup, né, do facilitador ali, para criar condições para que aquele jogo seja jogado. Então, assim, agora você vai começar a levar os conceitos. Primeiro, pessoal, apareceu a tela para vocês com o objetivo do jogo? Sim, Sim, apareceu. apareceu a tela com o objetivo do jogo. Então, o facilitador, ele pode clicar aqui, ó, em acessar o time, né? E ele tem acesso a todo momento que ele quiser a entrar nessa tela, a mesma tela dos jogadores, para quê? Para que ele faça uma facilitação e aí você precisa explicar. Aí agora você precisa fazer com que aconteça a curva de aprendizado do jogo, né? Para que as pessoas entendam. Ninguém vai chegar sabendo rodar o jogo. Muita gente não vai conhecer nenhum Scrum, talvez, Tá? Qual que é a né? Eu curva de sempre aprendizado? Quantos dias no jogo vai se passar? Né? Quando a gente fala dia, é o momento do jogo, é como se fosse simular cada dia de uma sprint. Quantos dias, mais sim. ou menos, as pessoas demoram para ficar mais à vontade, para poder jogar assim? A minha experiência de rodar mais de 50 vezes já esse jogo, assim, entre dia 3 e 4, o pessoal já tá craque. Eu até falo para eles, né? Podem ficar tranquilos, parece é complicado tudo, mas no dia 3, 4 vocês já vão estar craques. E parece que isso acontece, está acontecendo muito rápido, né? Tem times que têm uma excelente sprint 1 já, gerando ROI pra caramba. Pessoal, minha máquina aqui é lenta, tá? Minha internet está ruim, ainda mais com a gravação toda aqui, né? Eu acho que dá até para a gente editar Eu essa parte tô, depois, porque...
Eu tô com a tela aberta aqui. O que que o Evandro está fazendo no final das contas? Ele está invadindo o jogo do time para que ele veja a mesma tela. Então, entenda assim, ele tem o cockpit dele como facilitador, e aí ele está entrando para ver como está a tela do time um, como está a tela do time 2, para entender o que as pessoas estão fazendo. Então, ele como facilitador, se fosse um jogo presencial, por exemplo, o que aconteceria? Ele estaria com o projetor, iria na mesa de uma pessoa e iria na mesa de outra. Como se trata de um jogo online, ele vai entrar na mesa, em uma tela de uma pessoa, de um time, e na mesa do outro, para ver se a galera está montando em momento que não pode, para ver se as pessoas estão fazendo boas priorizações, para poder, como facilitador e como o treinador, de começar a ajudar boas práticas e boas recomendações. Ó, assim, ó, Cris, se você puder dar um refresh aí, meu navegador, cara, tá horrível essa máquina, mas assim, Boa, o que que acontece? Nessa hora, o facilitador ele tem que começar a fazer a galera emergir no jogo. O objetivo é o principal ponto que tem que ser falado pelo facilitador. Gente, inclusive tem um destaque ali, né, uma observação falando já do ROI. E tem muito time que vacila, tem muito PO que não presta atenção nessa recomendação, apesar de eu reforçar e falar que já teve gente que perdeu dinheiro fazendo isso, eles continuam errando no mesmo ponto, tá? Então, assim, qual que é o objetivo do jogo? É montar quebra-cabeça simulando um parque de dinossauros, onde você vai vender ingressos e gerar o maior ROI. O objetivo do jogo é simular uma geração de ROI, de um produto que aquele time vai desenvolver, de um projeto, entendeu? É pensar no retorno e aqui a gente vai simular um retorno financeiro. Então, o time deve montar quebra-cabeças de dinossauros e passeios para ganhar dinheiro quando concluídos. Aí, o muito importante aqui, eu deixo a atenção em vermelho, os passeios vão gerar dinheiro somente a partir do dia 6, porque existem os dinossauros no jogo, né? As histórias de 1 a 12 aqui que vocês vão ver, e com a numeração mais alta, a partir do 30, que são os passeios. É o passeio de jeep, passeio de avião. Então, assim, isso aí é uma restrição do jogo, que a gente quis legal. simular, Então, colocar como na vida restrição. real, antes de a gente produzir um artefato, a gente precisa fazer um team building, a gente precisa fazer um setup, a gente precisa fazer ajuste de arquitetura. E por se tratar de uma simulação, de uma construção de um parque de dinossauros, não basta ter só o dinossauro, não basta ter só a atração. Eu preciso de um caminho para levar as pessoas para a atração, eu preciso de várias formas da gente conseguir estruturar isso, né? Os POs precisam prestar muita atenção. E eu, como facilitador, eu tenho que deixar muito claro, porque o combinado nunca sai caro. Então, mesmo a gente reforçando, os POs vão vacilar e o facilitador, como facilitador, tem que deixar eles errarem, tá? Faz parte do jogo, do empirismo, você aprender com os seus erros. Então, se o pessoal começar a montar antes do dia 6 o passeio, você deixa, tá? Fica a teu critério, mas quanto mais você deixar eles errarem, melhor. Então, o que vai acontecer? Eles podem gerar isso e isso vai ser um desperdício. E aí, você, como facilitador, durante a sprint review, você pode falar, olha só, percebi que vocês montaram passeios porque são histórias mais fáceis, tem menos peça, e as pessoas ficam tentadas a utilizar eles logo no começo, porque eles são mais fáceis. Então, assim, nem sempre você pode montar o mais fácil no começo, né? Se existe uma restrição, ela precisa ser respeitada. E isso vai gerar o quê? Desperdício. Ao invés deles trabalharem em histórias um pouco maiores, que iam gerar retorno imediato, eles optaram por trabalhar numa mais fácil, que devido à restrição não vai gerar retorno. Então, eles deixaram de ganhar dinheiro, né? Legal. Então, isso é um desperdício que a gente simula no jogo. Por isso que é Show. importante deixar eles errarem, tá? Então, legal, entendi qual que é o objetivo do jogo. Ok, isso é a primeira parte. Então, você como facilitador vai falar o seguinte, gente, agora vocês já sabem qual que é o time de vocês, que está aparecendo aqui do lado esquerdo, time 1 aqui apareceu para mim, Legal. né, que eu Eu vou acessei o abrir, time eu 1. vou abrir aquela tela que eu me loguei aqui, tá? Então deixa eu colocar aqui também, ó. Beleza, ó. Ele Mas ainda não começou tá, o jogo. ele, então, Vocês veem ó, aqui que eu tô que os eu sou do indicadores time estão todos 2. vazios. Então assim, Legal.
eu sou do time 2 e você entrou aí como time 1. Então, beleza, Mas calma. objetivo fechar. Calma lá. Então, vamos lá. O Evandro tá na tela do time 2 e eu tô na tela do time 1. Beleza? Então, cada um tá em uma equipe. Então, aqui a gente está simulando então, duas equipes e vamos ver o que vai dar nesse negócio. Vamos ver Você se está no time 2, mistura. né? Isso, eu tô no time 2. Eu tô no time 1. Então Legal. aqui, ó, vocês podem perceber que os indicadores aqui na parte superior do game estão vazios ainda. O dia, não está aparecendo nada, pontos do dia. Isso aqui faz parte do trabalho do facilitador também, mostrar para as pessoas o que vai acontecer. Falamos do objetivo, e aí aqui vocês vão pedir o seguinte, pessoal, agora que vocês já estão direcionados nos seus times, eu peço que vocês abram aquela segunda sessão e uma outra ferramenta, só o time de vocês. Eu, como facilitador, vou ficar mudo aqui, vou dar de 3 a 5 minutinhos, vocês escolhem, para que vocês escolham um PO e um Scrum Master do time. E escrevam aqui para mim no chat. E aí você, como facilitador, abre ali um bloco de notas ou escreve no papel o seguinte, ó, PO do time 1 e SM do time 1. Porque você vai se comunicar com essas pessoas. E é interessante você sempre chamar as pessoas pelo nome, né? É um capricho de facilitação, mas você engaja também dessa forma. Então, facilitador, se organize para fazer levar uma boa experiência para as pessoas. Não é só o game é parte da experiência. A facilitação ela é crucial. A sua organização desde o começo ela é crucial. Então, quando essas pessoas te falarem quem que é o PO do time 1, se organize, monta ali uma tabelinha, escreve no post-it, cola na tua mesa, mas chame as pessoas pelo nome, né? PO do time 1, Cristiano, você é o PO do time 1, me fala aí, tal coisa. Então, assim, tem esse primeiro passo que é as pessoas organizarem os times. Ok, organizado os times, aí sim a gente vai começar a falar dos papéis, né? Que aí aqui no jogo tem, se você clicar aqui do lado esquerdo, tem Scrum Master, isso aqui é um botão que vai abrir as regrinhas e qual que é o papel do Scrum Master. Que ele deve ser um líder, servidor, né? E resolver os impedimentos que impeçam o time de alcançar seus objetivos. Então, todos sabemos aqui que no Scrum você tem as suas metas por sprint, né? Então, existe um objetivo e agora existe, né, com a atualização do guide, existe um objetivo principal do produto, né? Qual que é Legal. a meta daquele Então, produto. então, além de ser um jogo para facilitação, ele já tem um roteiro para ensinar as pessoas sobre os papéis, sobre as cerimônias e também na prática como o negócio funciona. Então, então se trata de uma ferramenta completa para ensinar, além de ensinar boas práticas de agilidade, também ensina sobre o próprio framework. Então, ele é compatível também com a nova versão do Scrum Guide. Sim, inclusive ele traz aqui, né, para que a pessoa consiga rodar bem o jogo, ela tem que fazer isso aqui. Isso aqui são práticas que a gente utiliza no dia a dia. Eu e o Cristiano aí já estamos há algum tempo na estrada com agilidade, né? Então a gente conhece bem isso aqui do dia a dia, a gente trouxe esses elementos para dentro do game. Isso tem sido bem elogiado pela experiência que a gente tem aí de aplicação do game, tá? Então, assim, ele deve garantir a comunicação. Se tiver problema lá no Teams, na outra ferramenta que as pessoas estão utilizando, eles não têm que falar com a gente logo. O time tem que falar com o Scrum Master. É assim que acontece no dia a dia. Legal. Né? Ninguém vai direto no cara de infra. Não, o time precisa manter foco, o time de desenvolvimento, os developers, então eles procuram primeiro o Scrum Master. E é isso que a gente fala. Então, assim, se vocês tiverem problema com comunicação, tentem resolver primeiro com o Scrum Master de vocês. Não conseguiu? Aí sim aciona eu como facilitador geral, né? Que eu posso resolver alguma coisa. Muitas vezes a pessoa está só com problema e é na máquina dela. Todo mundo está jogando bem, só ela. Você vai pedir para a pessoa reiniciar o notebook, né? Reiniciar sua VPN, qualquer coisa do tipo que Como pode qualquer acontecer. facilitação, precisa ter jogo de cintura, inclusive, para Sim. lidar com imprevistos técnicos. É Isso isso. E o acontece. segredo é esse. O facilitador nunca pode perder o ritmo, né, por conta de um problema. Porque pode ser que aconteça esse problema. Você precisa dar atenção para aquela pessoa, mas ela precisa tentar resolver, porque se ela está tendo um problema com conexão, com VPN, geralmente isso já está acontecendo com ela no dia a dia dela de trabalho, né? Legal. E ainda mais agora neste momento, a gente trabalhando com times remotos, isso acontece muito. E é natural que a gente numa dinâmica totalmente remota,
que tenha pessoas com problemas. Então, você precisa manter o ritmo do jogo, falar, oh, então, fulano, ó, tenta sair dessa tela, abre o teu navegador de novo, né? Clica no link, faz o mesmo procedimento. Não resolveu? Tenta reiniciar a Boa. tua máquina, tal, e aí a pessoa vai sair, vai ficar por um tempo fora, e as pessoas que continuam vão trabalhando. Aquele Fechou. time que ficar sem essa pessoa por um tempo, claro que ele vai ser prejudicado. É assim que acontece no dia a dia também, Boa. né? Então, bora Então, lá. Product beleza. Owner também, ele tem a mesma coisa? O PO também tem aqui o botão que fala Legal. qual que é a função do PO, né? Então, os facilitadores precisam ler isso aqui e entender. Não tem nada que seja de fora do Scrum, né? A gente só tenta trazer uma linguagem aqui para que eles aproveitem melhor a experiência do game, mas isso aqui é tudo dia a Show. dia e é o papel do PO e do Scrum Master. A gente não precisa nem se aprofundar nisso, nessa facilitação aqui, porque a gente entende que a pessoa que está sendo facilitador, que ela tenha o domínio do Scrum para levar esse conteúdo para outras pessoas, tá Boa. bom, Quero pessoal? jogar. Vamos lá, vamos lá. Beleza. E aí, beleza? Eu tô aqui com a minha tela aberta do time um, você tá do time 2. Você Fiz as voltou minhas então aí primeiras pro. instruções, Então, como explicou pro. Então, vamos lá, checklistzinho. Fiz a configuração, fiz aí, passei a URL para o pessoal, vi se todo mundo estava cadastrado, fiz uma primeira abordagem explicando sobre os papéis, tal. Então, cada um já entendeu aí como que o jogo vai começar, e agora é hora da gente ir para sprint 1. É isso? sim. Então, assim, esse tempo, pelo que a gente vem aplicando, ele pode demorar esse setup inicial do pessoal entrar, de ser jogado nos times, de ter essa primeira conversa inicial de 30 a 40 minutos, tá? Tá. Então já tem que Então, separar esse tempinho nas aí. primeiras facilitações, isso, Quanto nas tempo primeiras dura um jogo facilitações, pode completo? ser. Quanto tempo dura um jogo completo, assim? Com. A gente reserva sempre pelo menos 3 horas Tá de bom. dinâmica, tá, pessoal? Mas você não precisa gastar tudo isso. Mas depende muito, que você, se você tiver um tempo de setup muito grande, por muito problema de comunicação, e você não quer reagendar aquele treinamento, as 3 horas vão ser úteis, né? Porque você já reservou aquelas 3 horas da agenda do pessoal. Então é importante. Pode ser que você acabe 11h10, 11h20, e aí você pode fazer um fechamento, trazendo tudo o que aconteceu dentro do game, jogando já como lição aprendida, entendeu? Então você já Legal. pode fazer um fechamento mais tranquilo. Por isso que a gente pede que vocês reservem 3 horas. Você pode Legal. rodar em 2 horas e meia, 2 horas? Pode ser que sim. Mas aí você perde aquele tempo de diálogo depois que rodou o jogo, de falar, gente, olha só, analisando as métricas e tudo mais, aí você consegue fazer um fechamento falando o que aconteceu no jogo e aterrissando com conceitos que vocês Legal. aprenderam Então ou levaram. é bom então durante o jogo já ficar atento o que tem link com o dia a dia e tal, para que nesse final a gente conecte mais ainda. Então, além de ser um jogo prático, né? Então, além de ser um jogo que traz a realidade sobre priorização, sobre dinâmica, sobre trabalho em grupo, sobre o contexto geral, é muito importante linkar com a realidade. Então, dados os aprendizados daquela turma, no final você faz o link ali com o dia a dia. É isso? A gente vai sair de uma escala de Tuckman, Cris, do, do, Vamos lá, forming, norm, do storm, performing, forming, né? Isso. Então tá né? A gente formando, vai vai simular virar. tudo isso. Muitas Legal, vezes, no final da sprint 2 o pessoal já vai estar no performing. legal, Então, é boa. muito rápida a curva de aprendizado e a gente consegue sair do form ali no dia 1, no dia 2, dia 3 a gente está no norm e dia 4, 5, 6 a gente já começa a entrar ali no perform, entendeu? Show. O storm é muito baixo desse tipo de dinâmica. E a gente vai chegar no norm ali entre o dia 3 e 4 e a galera vai sentir bem à vontade. E na sprint review também já dá para colocar um pouco de conceito, né? Mostrando principalmente onde as pessoas erraram para que elas consigam fazer uma retrospectiva mais produtiva e que eles consigam fazer uma sprint 2 Show. legal. Bora. No início, a gente estava rodando com 3 sprints. Agora, eu estou rodando em 2 sprints e ela está sendo suficiente para validar todos os conceitos e fazer um fechamento legal. Beleza? Então, optem por 2 ou 3 sprints, né? Sendo que 2 sprints tem sido muito bom para validar os conceitos e fazer esse fechamento mais tranquilo no final. Legal. Tá? Então, aqui, estamos no nosso dia 0, Cristiano. Todo mundo já sabe qual é o seu papel, os times já definiram quais são os seus papéis, eles já conversaram, já sabem
comunicar. Já está combinado que toda a comunicação dos times vai ser feita naquela outra reunião que eles já abriram, que eles inclusive já escolheram um papel utilizando isso, né? A gente já falou qual que é o objetivo, então beleza. Agora a gente tranquiliza as pessoas. Pessoal, vocês podem imaginar que é muita regra, tudo, mas fiquem tranquilos, né? Até porque aqui na tela do jogo, a gente tem uma página, um botão aqui, que ele traz todas as regras. Mas essas regras, se você fez um treinamento preparatório, porque esse workshop aqui ele pode ser o fechamento de uma formação, por exemplo, que você levou o Scrum. Ah, eu tenho um treinamento de 2 dias, eu trabalhei um dia e meio só com teoria. Então, teoricamente, você não precisa nem passar essas regras para as pessoas, né? Então, Porque elas vão esse acontecer jogo ele durante... serve inclusive para trainers, para Scrum Master que estão trabalhando em mudança de cultura, que estão trabalhando em implantação do framework. Então, faz o treinamento padrão e pode usar esse jogo, inclusive, como uma dinâmica para que Exato, a equipe se engaje, para todo mundo exato. poder se engajar. Show. Assim, a gente utiliza, eu sempre utilizo assim, faz uma parte teórica e depois complementa, porque você primeiro coloca conceito na cabeça das pessoas e depois você mostra qual que é o impacto de aplicação dessas práticas, né, desse modelo de trabalho do framework Scrum, né, e vocês vão ver até algumas métricasinhas de Kanban aqui, então já é algo otimizado com indicadores de Kanban e tudo mais, né, com práticas de otimização de fluxo, né, então, legal. Então, assim, cara, estou fazendo para uma turma nova, o pessoal precisa de um reforço do que vai acontecer em cada uma das minhas reuniões, então você pode gastar aqui de 10 a 15 minutos explicando o que vai acontecer em cada uma dessas reuniões aqui, né? Tem umas regras gerais que a gente vai utilizar o nosso quadrinho Kanban para movimentar as histórias e tudo mais, mas o script está todo aqui, pessoal, no botãozinho de regras, inclusive faz parte do papel do Scrum Master garantir que estes combinados aqui sejam realizados durante o jogo, tá? Eles vão ter que Então a gente vai aplicar, começar daqui a pouco, vocês já vão ver que a gente vai orientar para que seja feito eles vão ter que aqui a aplicar entrega. o básico. Então, vai ter que garantir que o Scrum aconteça. É isso. Isso, é isso. Boa. Então, assim, vale a pena investir um pouco nesse início, né, de falar as regras meio que por cima. Pessoal, a gente vai ter uma sprint planning, onde o PO vai priorizar as histórias. No final da sprint planning, a gente precisa que ele coloque aqui na coluna de sprint backlog as histórias que ele acredita que vai gerar maior ROI, né, de acordo com a estratégia que ele elaborou, e que ele escreva no bate-papo aqui do Webex ou do Zoom, na facilitação principal, o PO do time 1, PO do time 2, time 3, time 4 tem que escrever qual que é a meta. Para quê? Para que na hora da sprint review a gente confronte ele se ele bateu a meta ou não, se o time bateu a meta ou não. Isso é muito legal. Muito time bate a meta e as pessoas têm aquela experiência do sucesso, sabe? Ou não bate a meta na sprint 1 e se prepara para bater a meta na sprint 2. Essa questão do sucesso das pessoas conseguirem fazer aquilo que elas se organizaram para fazer, porque é a meta da sprint quem vai direcionar todo o esforço deles para que no dia 5 eles consigam apresentar ali um resultado legal e gerado ROI. Então, a gente trabalha a questão do trabalho focado aqui também, né? Legal. E aí você E sai só para também da questão recapitular, da... então ele precisa estruturar um parque. Então, como facilitador, o desafio é fazer que as pessoas entendam o objetivo principal, entendam as restrições e consigam organizar isso. É isso. E aí o Boa. resto é com Scrum. São as cerimônias que vocês já devem ter passado conceitualmente para os participantes, né? Aí Beleza. aqui, ok, dado este contexto, agora a gente tem aqui todo o plano de fundo, estamos preparados para iniciar o nosso game. Então vamos lá. E assim, é Boa. muito importante que vocês mantenham o ritmo, pessoal. Acabou a regra. Gente, agora a gente vai para o nosso primeiro dia. Então você vai clicar aqui no avançar, vai aqui para o dia 1. O Cristiano deve visualizar aí o. Apareceu o dia 1 para você aí, Cris? Deixa eu ver. Na parte de cima do teu, Tá aqui, apareceu. Não da tua fiz nada na simulação? tela, ele já deu refresh sozinho e apareceu o dia 1. Isso. O meu, a comunicação tá lenta, mas ele já apareceu aqui também. Então, é Boa. isso que o time vai Então tá ver. aqui, O ó. time não Tá vai ficar aberto na tela. olhando. Ô, Evandro, tá aberto aqui na tela. Então volta na do time. Legal.
Isso, agora, então tá aqui, time 1, e aqui eu tô com a janelinha do time 2. Então a gente tá vendo aqui as duas janelinhas já com tudo preparadinho para poder Com a rolar instrução o do jogo. dia, né? Tá, E aí o facilitador vai falar, gente, vamos simular aqui 2 sprints, né? Serão 10 dias. Vocês só vão montar peças em 4 dias da sprint, né? O dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, a gente vai ter uma execução que vai ser onde vocês irão montar os quebra-cabeça, né? Então, aqui eu tentei arrastar uma peça, ele não deixa você montar a peça antes de, ou no momento incorreto, né? Somente durante a execução mesmo, para a gente exercitar a questão do foco. Então, assim, as pessoas terão limite de montar a quantidade de peças que aparecer aqui no pontos do dia. Só que o sistema, ele não bloqueia. Se tiver lá um super gênio do quebra-cabeça e o cara conseguir medir 100, você só vai ver se o facilitador vai avaliar se tem gente montando mais peças do que deveria ali, né? Com esse tá. total de pontos aqui. Por Pegar exemplo, esse tem um. ponto, só pegar esse ponto. Então, o pessoal vai sair montando feito uns desesperados. Eu posso, não, tipo assim, eu posso montar, aqui o limite de ponto, né, por dia é 56. Eu posso montar 70 Sim. peças, se eu for o doido das peças, e montar 70. Que acontece? Aqui, aqui vai o talento do facilitador, né? De ver se as pessoas estão montando mais peças. Só que não precisa ficar nessa neura de saber se o cara montou uma peça ou mais peças. Por quê? Porque só vai gerar ROI na hora que ele colocar aqui no pronto. Né? Tá, Então, assim, vamos supor que eu estou no dia 3 e eu sorteei 150 peças. E você vê aqui que o cara entregou 3 dinossauros aqui de 56 peças. Você sabe que deu mais de 150 peças. Aí o que você vai fazer? Pessoal, percebi que o time 1 montou mais peças do que deveria, tá? E para isso a gente tem essa questão aqui do penalizar. E aí, se você clica nessa caveirinha, ele dá uma penalidade para o time, né? Ó, pagar a multa neste dia 1 de R$ 100. Aí você vem aqui, escolhe qual que é o time que você vai aplicar a multa e clica aqui no penalizar. Aí aparece a mensagem, né? Tem certeza que deseja aplicar a multa tá. de US$ 100 Então, o aqui, né? botão da Para o time. caveirinha, eu escolho qual é o tipo de penalização que eu vou dar, né? Isso, para dar um E prejuízo para a o time que roubar. efetivação, para efetivar essa penalização, eu tenho ali que escolher o time e ir no penalizar. Isso, porque pode ter sido o time 1, pode ter sido o time 2, time Pode ter 3, sido dois, entendeu? ok. Então, Show. então você vem aqui e aplica o penalizar da mesma Opa, forma como a eu gente tava tem com a alguns tela, eu momentos tava com a aqui. tela na frente, mostra de novo aí, só um segundinho. Tava com a Aqui tela na frente. o Então, o vamos botãozinho da supor que o time caveirinha, 2 foi lá e peraí, você percebeu que o time 2. o botão da caveirinha escolhe a penalização e vai aparecer aqui embaixo na tela. Não, não. Aqui, ó, você tem um combo de times, né? Isso aqui é Legal, tanto para você acessar o jogo, quanto penalizar, quanto para aplicar investimento, dar legal. dinheiro, né? Porque a gente tem essa dinâmica de penalizar, mas também tem a de investimento. Vamos supor que você percebeu que o time 2 estava fazendo sacanagem. Você primeiro vem aqui, olha lá, ó, eu vou penalizar. E é randômico também. Você tem 50, 100 e 250 aqui reais de penalidade, né? Então, você percebeu, foi lá, avisou, ó, pessoal, percebi que o time 2, né, no momento que você tiver com o microfone aberto ali, que as pessoas não estiverem em outra reunião, você clica aqui no penalizar, tem o valor, e aqui você vem e distribui. Foi o time 2? Ah, legal, time 2. Vou te penalizar, ó. Aí tem aqui uma telinha de confirmação, né, da Tá. aplicação da multa, Eu vou e abrir aí aqui, você aplicando aqui a multa, vai. deixa eu ver o que apareceu aqui para mim. Eu não efetivei a Não multa, tá, efetivou, Cris? tá? Efetiva aí, Você vamos quer ver que eu aqui minha efetive a tela. multa? Efetiva aí pra gente ver aqui, como que fica a tela aqui. Você está na tela de indicadores? Tá, eu Vamos lá, tô. de R$ 50 para o time 2. Vai aparecer em total onde vai aparecer para mim? Ó, penalidade aplicada para o time 2. Dá um F5 na tua tela.
porque na verdade, então, quando a gente fecha a sprint, quando a gente fecha a contabilização, que essa informação vai vir. Deixa eu já te mostrar aqui. Ele gera para aquele dia uma multa. Então, no dia 1, você já começou É no perdendo. dia. Tá. Uhum. Entendeu? É que a gente ainda não tem nem Legal, histórico de legal. nada, porque a gente está aplicando já no dia 1. Legal, Mas isso então aqui tá vai aqui, ó. aparecer. Então, peraí, eu tô aqui na telinha, a gente já vê os gráficos, então já apareceu aqui ROI de menos 50, porque a multa já vai Isso. ser aplicada. Então, quando a gente for fechar, ele vai fechar o que a gente ganhou, que está no pronto, e vai pegar essas multas aí e já descontar também. Então, por que o meu tá com menos? Claro, tá com menos por causa disso. Show. Isso. Roubou no dia 1, tomou multa. Já Legal. começou perdendo, Tá, né? Isso geralmente vai acontecer lá pro dia 5, 6, 7, 8, tá, né? Caso aconteça e você entenda que vale a pena penalizar ou tá. não, A tá? gente Então adiantou fica um a pouco critério do essa, facilitador. A gente adiantou um pouco essa parte de multa para entender um pouco melhor como funciona o cockpit. Agora vamos ao jogo. Eu quero fazer essa planning para a gente começar a jogar logo Legal, e ganhar dinheiro. Vamos lá. legal. Como eu Então, posso arrastar por split backlog já? Não posso? ainda não, ainda não. Então vamos lá. Eu vou explicar aqui. Você, como facilitador, precisa ajudar as pessoas a entenderem o que vai acontecer agora. Então você precisa falar o seguinte, ó, na parte superior do jogo de vocês, tem um reloginho aí da parte superior direita que está zerado por enquanto. Então, todas as cerimônias que a gente for rodar dentro do jogo, vocês vão ter o seu tempo aparecendo ali do lado direito, os participantes vão ver do lado direito, né? E isso aqui, você como facilitador vai clicar nesse botão iniciar e ele vai respeitar as configurações de tempo que você colocou. A gente colocou aqui 5 minutos para plane, 4 minutos para execução, que é o tempo de montar peças de verdade, né? E 3 minutos para sprint review e 3 minutos para retrospectiva. Então, quando eu clicar aqui nesse iniciar, vai iniciar uma contagem regressiva para que o time faça a sua primeira reunião de planejamento. E aí o facilitador reforça aqui. Olha só, pessoal, no final dessa reunião, vocês vão precisar entregar os post-its aqui priorizados na coluna de sprint backlog e o PO vai precisar escrever para mim qual que é a meta no bate-papo aqui da facilitação geral, qual que é a meta do seu time. Time 1, meta time 1, entregar a história 1, 2 e 3. Já é suficiente. O cara pode colocar lá, time 1, 2 pontos, 1, 2 e 3. Se A quiser história 1, 2 colocar e 3, objetivo, coloca. Se quiser colocar história, coloca. De acordo sim. meio que a cultura local aí O de que a cada gente vai empresa. ver é as pessoas tentando ganhar tempo e eles vão escrever só lá, histórias 1, 2 e 3. Né? Mas Tá, o mínimo que ele precisa colocar é identificar o time, senão você, como facilitador, não vai ter como saber de quem que é aquela meta. Então, reforça. Pessoal, informa o time e as histórias que vocês vão entregar, qual que é o objetivo de vocês, tá bom? beleza. Porque o objetivo Coloca, é gerar o maior ROI, né? Então, bota aqui no um jogo, tempinho aí, vamos para plane. Vamos para plane. beleza. Então, quando eu clicar aqui no iniciar, vai aparecer uma mensagem na tela de vocês, Vamos ver, tô com dando a ela aberta aqui. instrução. Vamos ver. Ó, Opa, iniciei, apareceu. deve ter aparecido uma tela Sim. como aqui na minha tela também. Lógico, Ó, vocês podem PO, ver, isso aí é só um busca. reforço do que eu já falei. Legal. Então, PO busca, tal, arrasta para a planilha. Fechar. Então, eu vou pegar aqui, até por já conhecer um pouquinho da dinâmica aí. Então, eu quero um passeio de Jeep. E eu vou pegar aqui um Alossauro que é pequenininho. Então, a minha meta vai ser esses dois aqui só. Se eu for ver a quantidade de pontos, deu 24, com 16, beleza. Já tá bom, não vou puxar mais nada não. Só pra gente exemplificar aqui, vou deixar abaixo mesmo e tá tudo certo. E o facilitador, ele precisa deixar claro que, assim, ó, são 56 no primeiro dia, pode ser 50, 60 no dia 2. Então, assim, a pontuação total de uma sprint seria 4 vezes uma pontuação parecida com esse 56. Então, se você tem um dinossauro de 56 peças, um outro de 40, o outro de 30, você faz essas contas e fala o seguinte, os POs têm que fazer isso, né? Quanto que eu vou entregar? Porque eles não sabem ainda qual que é a capacidade do time deles, né? Tá. Assim como no dia a dia a gente também não sabe exatamente, mas ele pode saber, ele pode se basear, então se sair pelo menos 50 na média, eu vou ter 200 peças para montar durante a minha primeira sprint. E aí esse planejamento dele tem que ser com base
na primeira sprint, não é só no dia 1. Então, não vão ser só 56 peças que ele vai ter para trabalhar até o dia 4, que é quando ele vai montar de fato as peças da sprint 1. Então, ele precisa levar ali uma quantidade de peças, pode ser uma meta mais agressiva, de muito perto de 200, ou pode ser uma mais conservadora, com 100 peças, igual o Cristiano fez aí. Ele foi muito conservador, né? E o Cris já trouxe até um passeio, que é um erro, mas a gente não interfere, deixa eles errarem, tá? Como facilitador, deixa o cara errar. Então, o Cristiano foi lá, ele está acabando o tempo dele, ainda tem 2 minutos e 50 segundos. Cris, você já fechou a tua meta? Tá, então, como essa daqui é café com leite, né? Puxa, eu acho que tá bom o facilitador. Você acha, sei lá, vou chamar o meu PO, vai. Bota o seu chapeuzinho de PO. PO, é só isso que você vai estar priorizando? E aí? Eu quero ganhar dinheiro logo. O que eu faço? Só isso dá ou não? O que eu preciso? Então, eu nem vou ser o teu PO, tá bom? Tá bom, Eu me só vou ajuda aí, dar a dica. facilitador. Eu só vou dar a dica como facilitador. Meu É. amigo, você faça da forma que vocês acharem melhor. Né? Porque a Você é gente muito precisa sacana, eu ser quero ganhar dinheiro. E aí? imparcial. Não, cara, é assim, ó. Qual que é o objetivo do jogo, né? Eles podem tentar te procurar, mas ninguém vai te procurar porque nessa hora o facilitador está de fora. Quando você clica aqui no iniciar, você fala assim, valendo. Você inventa um comando aí e fala, pessoal, valendo. E você fica mudo. Eles ficam discutindo lá, né? E pode ser que os caras coloquem tudo como passeio. Deixa eles errarem, Tá. né? Deixa Eu errar para coloquei um tomar o. alossauro, vamos lá. Eu coloquei um alossauro e um passeio de Jeep. Eu vou conseguir ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro, né? Tá Vai ganhar bom. dinheiro, mas vai ser muito pouco. E tudo bem, isso vai ser legal de exercitar. Então, ok, vamos simular aqui que acabou a plane, né? Beleza. Você, como facilitador, você tem que ir para a segunda execução do dia, para a segunda, né, parte do Tá. dia, que vai Você ser a clicou. Que execução. botão você clicou só para eu ver aqui? Eu cliquei no pause para parar, Tá. né? Acabou Beleza, o parou o tempo. E tempo para da você deve ter plane. aparecido aí que Já acabou ficou o tempo vermelhinho e o tudo relógio. mais. Show. Aham, ok. Então, o facilitador ele tem que clicar nesse reloginho aqui da tela que eu estou, para que ele mude o momento aqui daquele dia. Ó. Eu continuo no dia 1, só que eu saí da Tá. sprint plane, Esse reloginho é um agora, botão também, então. isso, agora apareceu para os usuários ali, para os participantes, ó, uma mensagenzinha que ele agora está no momento de execução. Ah, Quando mudou tiver aqui, ó. aparecendo isso aqui Boa. para eles, eles já conseguem mexer as peças. Se Tá. não tiver aparecendo essa execução aqui, eles não conseguem mexer peças. Né? Então, Legal. agora aqui, eles já Eu vou estão trazer. liberados para começar a sua Eu execução. Aí você, vou, como facilitador, fala o seguinte, ó, eu vou colocar pessoal, então aqui, vocês ó. têm... Eu tô na minha tela aqui. Eu coloquei no fazer, então. Botei aqui na tela para o fazer. Eu vou fazer então agora o 10, que é o alossauro. Então eu vou ter que, eu acho Legal. aqui, como eu faço? Eu clico aqui, como que eu faço? Ó, clicou no post-it, ele já vai direto para a história. Tá. Beleza. Eu vou simular aqui na minha tela também, né? Como se eu fosse do time um. Vamos supor que esse time um trouxe essas três histórias Ó, aqui, né? eu tô no time, eu Acabou a sou o sprint time plane, 2. acabou a sprint plane, começou a primeira execução, você, como facilitador, tem que instruir eles a mudar tudo para o fazer, Tá? né? Eu tô no Porque se ele fazer e tô falou montando que aqui, ó. essa é a meta da sprint dele, que ele vai trabalhar em tudo isso, no mínimo tem que ficar no fazer. E aí, O eu vou time trabalhar box na minha tá história rolando. 5. Eu vou colocar na minha história. Não tá rolando o time box ainda, tá? Eu não dei Não? o start ainda, não. Putz, e agora? Eu tô roubando. Vou ganhar Não multa? Ah, tem não, já problema. ganhei já. Mas não tem problema. Deixa o pessoal nessa primeira aí, se alguém já começar a mexer ali, isso não tem problema, porque eles estão aprendendo o jogo ainda. Então, o que a gente pede é que a pessoa, pelo menos, coloque aqui no fazendo aquilo que ele vai trabalhar. Para quê? Você, como facilitador, vai ficar espionando. Então, aqui, se você clica em cima do nome da história, aqui na linha do número, ele vai te jogar lá naquele item que a pessoa está montando. Então, se o Cristiano estivesse montando aqui, você já ia ver. Então, fica fácil para você, como facilitador, ficar navegando também. O cara falou que está fazendo isso aqui. Muitas vezes você dá uma passada aqui e vê que ele está trabalhando numa história que não tem Aqui, nada a ó. ver. Se ele tivesse na minha telinha que tá aparecendo aí no vídeo, ele ia ver eu movimentando as peças. Mas beleza. Então, Isso. a gente planejou, colocamos ali na. Então, eu só deveria ter colocado.
em execução quando você desce o start, é isso? É, Ah, não, mas aqui já é o fazer. isso nesse setup inicial não precisa, não tem problema, porque depois você vai regular melhor isso, Tá, né? Mas nesse início agora, você vai falar o seguinte, pessoal, vocês têm 4 minutos, que é o tempo que está configurado, né? para Quando você montar. criou o jogo, para montar 56 peças no máximo, aí você fala, valendo. Aí quando você Boa, fala valendo aqui, aí sim a galera legal. começa a Então, trabalhar. então eu vou trabalhar, E vamos aí lá, esse é o vou tempo montar que eles têm quebra-cabeça. para montar. Faz 2 horas que eu quero montar quebra-cabeça. Você fica falando aí, ó. Parece que tá dando treinamento para treinador, pô. E tá mesmo, né? Boa. Vamos lá. Tô montando, tô montando, tô montando. Eu sou o grande montador aqui. Professional Montation, isso aqui. E assim, nesse momento, pessoal, você fica no mudo, na facilitação principal, e a galera fica lá discutindo o que eles estão fazendo, né? É o tempo inteiro. Quanto mais eles colaborarem, melhor vai ser a execução deles. E assim, o Cristiano, ele está simulando aqui um time todo, né? Mas nesse momento a galera fica lá. Ah, então vamos discutir aqui, pessoal. A gente vai montar, cada um vai montar uma história. Isso aí você também, como facilitador, não interfere, porque tem muito a estratégia, ela vai definir, né, qual vai ser o resultado do jogo. Então, se o time escolher cada um pegar uma e a história for complexa, grande, ele vai demorar muito mais, que é o problema do trabalho em paralelo, né? Ele vai demorar muito mais para fazer a entrega, sendo que se ele fizer todo mundo trabalhar já numa história maior, ou trabalhar numa história média, eles vão conseguir fazer entregas antes e vão gerar ROI antes, e por sua vez vão ter um ROI maior no final do jogo. Então o segredo está aí, só que é um jogo de estratégia também. Se o PO não priorizou direito, ou se o Scrum Master não questiona que eles estão trabalhando cada um em uma história, estão puxando muita coisa, né? E não estou conseguindo entregar nada, que é o famoso começar Parachute. demais e não terminar nada, né? Muita iniciativa e pouca acabativa, né? Se esses times ficarem trabalhando muito em paralelo, vai ter o time que vai priorizar melhor e que vai sair muito na frente, entendeu? E a Porque no gente tem que final das deixar, contas e aí precisa lá de na sprint dinossauro. review, No final das contas precisa de dinossauro montado. E assim, se a galera ficar, cada um. Se pode terminar, se cada um pega um dinossauro, que é o mais padrão, igual o pessoal, cada um pega uma tarefa, vai chegar no final da sprint, a gente vai ter vários dinossauros pela metade, nenhum concluído e não tem dinheiro no bolso. É isso? é o cascágio, né? O cascatágio, né? Começaram um monte de coisa e não terminaram nada. E Tá. talvez não esteja aplicando ali da melhor forma. Muito trabalho em paralelo, não consegue focar no trabalho, não consegue entregar rápido e, por sua vez, vai perdendo time to market. Então, isso é bem importante, a gente precisa deixar as pessoas errarem. Você não pode ser um facilitador bonzinho de dar todo esse contexto antes que eles errem, né? Porque o Scrum é empirismo, por isso que os times vão aprendendo, vão fazendo sua retrospectiva e vão fazendo o melhor da próxima vez. Por isso que a gente colocou esse tipo de dinâmica aqui, né? E essa questão do paralelismo aí, ela impacta tanto no dia a dia quanto no nosso game, tá bom? Eu já Então eu vou dar errei, mais, viu? ó, um minutinho para terminar, né? Essa execução aí, eu tô tentando abrir aqui a outra telinha, fez do time 2, né? Porque você como facilitador, lógico, você vai estar com uma máquina melhor que a minha, né? É uma questão do navegador mesmo aqui, de não conseguir trabalhar direito com o Zoom, com um monte de coisa aberta, né? Mas você vai conseguir fazer essa administração e verificar as pessoas Mesmo que essa montando. máquina zoadinha aí, você já conseguiu fazer aí muitas sessões, né? Então, tá de boa. Sim, e é um jogo leve, né? Lógico que tem ali, são várias imagens e tudo mais, tem uma quantidade, né? Vai ter gente que também vai ter uma máquina inferior ou vai ter uma internet ruim, pode acontecer dessa pessoa não conseguir jogar, mas geralmente isso é no Exceção. máximo 5% dos teus participantes aí, Xiii. Ah, né? eu quero mexer mais peça. Então aqui, ó, acabou o tempo, Travou, quando acabar o travou. tempo, aí você como facilitador tem que ser esperto de falar o seguinte, gente, atualize o seu Travou. Kanban para falar o que você terminou, né? Porque só vai contar ROI se a pessoa colocar a história como pronto. É igual Ó, nossas ferramentas, né? Porque o ROI do Cristiano nesse momento é menos 50 aqui, porque ele tomou a multa já no dia 1, né? ó. Então, assim, ele tem que puxar para cá igual gira,
igual essas ferramentas fazem, elas têm um momento de fechamento daquele dia. E o nosso fechamento vai acontecer no momento que eu passar do dia 1 para o dia 2. Então, vocês, como facilitadores, falam o seguinte, gente, atualizem o seu Kanban. Se você concluiu a sua história lá, o Alossauro, que o Cristiano montou aqui, parabéns, Cris, você montou bem. Que ele concluiu, ele tem que puxar antes de eu fazer o movimento. Por quê? Na hora que eu clicar aqui, e aí vocês têm que fazer isso de forma rápida para que eles não fiquem roubando, montando peças. Porque enquanto estiver lá como execução, eles vão montar a peça, tá? Então, eu vou clicar aqui no avançar, já era. Fechou o dia, gerou as métricas, né? Ele está gerando as métricas lá com base nisso aqui. Vamos dar só uma olhadinha nas métricas? O Cris entregou, né? Ele estava com menos 50 porque ele tomou multa. Só que agora ele já gerou o ROI no dia 1, que foi o dia que ele entregou. E o nosso ROI aqui no jogo, ele é uma conta corrente, tá, pessoal? Olha só. No dia 1, o Cristiano entregou um dinossauro que vale 81, que é o ROI dele. Só que ele ganhou 50 reais de multa. Então, o retorno do investimento dele no dia 1, por enquanto, é 31 reais. Só que é acumulativo isso. Aí ele junta mais 81 reais no dia 2, e aqui numa simulação de 20 dias, ele tem um total de 1.570. Então a gente E aí a gente tem aqui, por enquanto, a gente trabalha com ganho recorrente, é isso? Isso. É acumulativo, um ROI diário e acumulativo, né? E se eu tiver um investimento, ele vai somar, e se eu tiver uma multa naquele dia, ele vai debitar do valor daquele dia. Então, assim, do teu dinheiro que você tem, né? Como você tinha 0 dinheiro no dia 1, ele estava menos 50. Na hora que você ganhou 81, ele ficou com 31 de saldo. Então, aqui no nosso throughput, a gente vê também em tempo real, qual que é o meu throughput aqui? Eu entreguei, por enquanto, um item na sprint 1. E o meu lead time aqui, ó, super baixo, né? Demorei um dia para entregar. Meu CFD, por enquanto, olha só, eu tenho um item fazendo e um item feito. Excelente, né? E eu tenho 0 a fazer, porque não tem mais nada na coluna a fazer, porque o Cris foi super pessimista com relação ao que ele conseguiria fazer. Só que, assim, a gente sabe que vai dar ruim com o Jeep dele aqui, né? Que não vai gerar ROI, vai ficar gerando ROI só desse item que ele já entregou. Tanto que a gente vai ver ele entregando isso aqui já no próximo dia e não vai gerar ROI nenhum, porque os passeios só geram ROI a partir do dia 6, né? Mas a gente deixa os caras se lascar um pouquinho aqui. Então aí já, lembra que a gente falou que o legal de coletar esses erros como facilitador é trabalhar justamente esse aprendizado conectado com o dia real. Então, pô, legal, eu errei, mas eu errei no exercício. Na vida real eu já vou pensar 2 vezes. Pô, se isso eu só vou poder ganhar grana lá na frente, é como se eu estivesse priorizando uma história da sprint 8 na sprint 1, porque ela está fora de tempo, né? Então... Sim, ela não vai gerar retorno nenhum. Legal. Show de bola. Então, legal, quero continuar montando, o que precisa? Beleza. E aí, outro exemplo ruim aqui, ó. O PO, teoricamente, esse PO do time do Cristiano, ele é ruim. Por quê? Ó? A coluna fazer e a coluna sprint backlog tá vazia. Isso quer dizer que na hora que esse time entregar aqui o item, vai ficar ocioso. Tá. Então, o PO se empolga ajudando a montar peças, né? Como no dia a dia, o PO pode se empolgar fazendo outras coisas, não faz o trabalho dele, não abastece o sprint backlog para a próxima sprint, então o time não tem o que puxar. Tá. E aí então, eles vão perder tempo, porque vai ter time que vai ter coisa para fazer e vai estar otimizando melhor a sua montagem ali, né? Utilizando melhor. E eu posso fazer uma retrospectiva e na próxima planning eu posso arrumar isso aí também. Sim, aí serão problemas que vão impactar diretamente a geração de ROI desse time. Beleza. Né? E o legal de ter 2 times é que vai ter o time que vai ter ter cometido menos erros, e o ROI do cara vai ser muito superior ao ROI desse time que está errando, entendeu? Show. E aí as pessoas já começam a olhar para as métricas, porque durante a Sprint Review a gente mostra as métricas dos 2 times. Aí os caras vão falar, a gente entregou 2 só, e a gente só tem R$1.000 de ROI, por que outro time entregou 5 e tem 4.000 de ROI, 5.000, né? Aí você gera questionamento já, alguma coisa errada a gente está fazendo, vamos melhorar a nossa estratégia. E aí, lógico, lá dentro do time eles vão ver o que eles podem fazer de melhor para que a próxima sprint seja melhor. Então vamos para o dia 2 agora, Cristiano? Dia 2, a primeira reunião diária. A nossa reunião diária ela já está conectada até antes mesmo da mudança do Scrum Guide, né?
com foco em objetivo. A gente não quer saber o que o cara fez ontem, o que ele fez, vai fazer hoje, se ele tem impedimento. Não. O que vocês fizeram ontem, né? Ou o que vocês estão fazendo para que vocês consigam bater a meta da sprint. A meta da sprint do Chris foi super baixa, entregar um passeio e aquele dinossauro que ele já terminou. Então, assim, como a meta deles era muito fácil, né? Agora o time vai questionar, e aí, pessoal, a gente já bateu nossa meta no dia 2 ou no dia 3, então precisa arrastar mais coisas. Isso aqui é a hora que o time, os developers, vão trabalhar, vão discutir qual que é a estratégia deles para realmente alcançar o maior ROI ou alcançar a sua meta, né? Então, o objetivo dele sempre vai ser discutido nessa reunião aqui. O Scrum Master tem que ficar em cima. Pessoal, se as pessoas não tiverem falado isso, então, legal, o que a gente tem que fazer, então, para a gente alcançar a nossa meta? É isso que o time tem que fazer aqui. Trabalhar orientado, e aqui a gente tem um minutinho para que eles façam essa discussão. E sempre que eu colocar aqui o time para rolar, vai aparecer um primeiro aviso do qual que é o objetivo dessa reunião, né, para que esse time consiga trabalhar bem. Apareceu para você aí, Cris? Tá aqui, ó. Já apareceu sozinho na tela, não fiz nada. Cris? Apareceu sozinho na tela, Legal. já tá aqui, ó. Reunião diária, beleza, fechar. Bem, Legal. fizemos uma reunião diária, agora bora lá, solta esse tempo aí. O próprio sistema, ele vai demonstrar nas duas planes aquele aviso, ele vai colocar também na retrospectiva, e nas primeira reunião diárias, ele vai mostrar esse aviso para que as pessoas saibam o que fazer, tá Tá bom? bom. A partir do Boa, dia 6 já não aparece mais essa mensagem da reunião diária show. de informação. Ok, acabou o tempo, você estava lá no mudo, você volta. Pessoal, acabou o tempo. Quando acaba o tempo, aparece uma mensagem que Tá aqui, acabou o ó. tempo para que elas Tá na minha saibam, tela aqui já. né? Tempo acabou. Boa. Legal. E aí você, como facilitador, vai clicar no reloginho para que apareça a execução aqui. Aí é só falar, gente, vocês têm 4 minutos para montar 59 peças valendo. Tá. E aí Então clicou tá aqui, rolando os dias da sprint. Então, começou o segundo dia. o E aí o segundo dia. time, aí o Cristiano colocou aqui Pio, põe mais coisa aí o pra gente Jeep, né? trabalhar. A gente tô fazendo de Deixa que eu Jeep. faça o teu papel de PO, vai, eu vou puxar mais Beleza, um item aqui para fazer. beleza. Deixa eu lá no meu passeio de Jeep e terminar ele. Então. Vou colocar aqui, puxei mais 2 itens, Não é você que né? faz, né? Fica puxando, fica sobrecarregando o E aí time. o time está lá montando seu quebra-cabeças e tudo mais. Tá A aqui, gente ó, o não entra pessoal. na questão da estratégia, tá, pessoal? A gente deixa as pessoas se virarem mesmo, porque você só aprende fazendo. Esse é o objetivo do jogo. Beleza. Eles podem Montamos, reclamar que. montamos E aqui. nesse momento o facilitador fica calado, tá, pessoal? Estou falando aqui agora, mas os times ficam Beleza. discutindo lá e você fica no mudo, né, sem Fiz um. atrapalhar. E não fiquem falando durante a facilitação, porque diversas pessoas já me deram feedback que atrapalha demais. Então, aquele é o momento do time. Deixa eles lá. Quando acabar o tempo, você vai avisar que acabou o tempo, você muda o dia ali. Se você quer dar algum recado, você fala nesses intervalos entre uma cerimônia e outra. Tô montando, tô montando. Aqui é. Sarará. Tô montando, tô montando. Pô, Jeep é uma babinha, podia ter mais Jeep, hein, safado. Tá bom que não pode falar, mas também não me ignora. Né? Então, você está montando ainda, Cris? Eu tô. Tá em execução. Tudo bem. Aqui, eu tô montando o História 2. Ah, legal. Você saiu do Jeep, então. Já, o Jeep já tá pronto, já até movi meu card pra pronto, porque eu sou desse. É que eu estava mexendo também, só que a minha tela tá com aquele delay, tá bem lento o meu navegador, né? Tá lento, mas tá funcionando. Então, tá beleza. Meio...
Então, a gente está aí no dia 2. Cris, Beleza. a partir de agora, Acelera aí, vamos é só comer uma acelerar. demonstração, beleza? Finge que acabou meu dia, vai, tá ótimo. Beleza, então, deixa só um minutinho, tá atualizando minha tela aqui do navegador. Beleza. Enquanto isso, tá mostrando Eu aí vou na fechar um dos tela. times aqui para Eu aqui tô facilitar. super Beleza. montador. Então, beleza, pessoal, ó, terminou o dia. Ah, Por favor, atualizem seus Kanbans, que eu já vou mudar o dia, para você não dar muito tempo para a galera continuar mexendo, porque tem gente que continua mexendo mesmo e ó, faz parte, tá? tá, Não tá. seja um xerifão, muito certinho ali, senão você também vai perder engajamento da galera, né? Beleza. Então, beleza, Quadro Kanban atualizado, atualizado. tá bonitinho, tá aí Não na esperem tela. também, não fiquem esperando todo mundo falar ok, 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 não. Ó, Pessoal, apareceu um Kanban mais 81. atualizado. Apareceu um mais 81 para mim aqui, gostei disso. Legal. Essa mensagem é o que você está ganhando de um dia para o outro. Vamos supor que você Show. tivesse entregue, sei lá, 3 histórias Eu e entreguei aparecer a soma duas. dessas 3 histórias, somando ali e aparecer para você Entreguei o duas, eu não quanto. ganhei do Jeep porque o Jeep não é hora de ganhar, só ganha a partir de qual sprint? Exato, garoto. A partir do dia 6. A partir Do do dia dia 6. 6, como ele já está entregue, você vai começar, né, a ter já uma evolução desse ROI. E Show. realmente, era o que eu tinha falado, né? Se a pessoa entregou, aqui ele desperdiçou. Ele poderia ter investido esse esforço aqui na história 2 e já ter concluído a história 2, Legal. né? Então, Mas beleza. não, Acho que deu como... para entender como funciona a dinâmica do jogo. Beleza. Abre Então a a métrica, gente... vamos ver métrica, vamos ver métrica. Então, é o seguinte, Cris, vamos... eu vou passar aqui para o dia 3, tá? Reunião diária, vai rolar de reunião diária, tá bom? Beleza. Eu já vou zerar ela aqui. Beleza, acabou a reunião diária. A gente mudou para execução. Você fez rolar a execução. Simula aí que você entregou o pterodátilo. Arrasta lá para a coluninha de pronto. Beleza. Beleza? Então, ok. Vamos passar para o dia 4. Dia 4 é importante vocês falarem. Esse é um dia importante, que é o último dia de montagem de peças. Assim como nos Ó, projetos, a gente tem o último dia 181. de execução, de validações, antes de entrar em produção, né? Antes de fazer a sua entrega final. Então, aqui, vocês precisam destacar, falar, gente, esse é o último dia dessa sprint, né? Pensem bem aí na reunião diária de vocês, como vocês vão gastar essas 52 peças, porque é o último dia dessa sprint que vocês vão montar peças, tá bom? Então, vocês têm 1 minuto para discutir, reunião diária. Beleza. Discutiu? Pessoal, 4 minutos para montar as últimas 52 peças da sprint, valendo. E deixa a galera trabalhar. Beleza. Vou Beleza? lá, fui, montei bonitinho. Legal, Beleza. legal. Se desesperaram, vai ficar a peça 90% do dinossauro ali. Os caras vão, nossa, mas faltou pouco, não sei o quê. É bom dar uma validada para ver se eles entregaram mesmo, para ver se a pessoa não está roubando. Pegou alguém que está roubando, né? E tem que ter cuidado também. Muitas vezes você pode entrar aqui e ver o pterodátilo, né? O Cris falou que já entregou aqui, por exemplo, o pterodátilo. Aí você vai lá no pterodátilo, tá inacabado. Dá um F5 antes no teu navegador, né? Pode ser que você perdeu comunicação, para ver se realmente o cara tá roubando antes de você aplicar uma multa nele, tá bom? É só uma Então, boa ali, que nem prática esse, aí. esse pterodáctilo já me daria mão. Falei que terminei, mas não terminei. É tipo, tá, na minha Sim, máquina aí você funciona, mas pode ir não tá lá, pronto. Não, não cumpriu a isso. definição de pronto. Aí você pode ir lá, né? Claro, e dar a multa para ele, né? Não, mas espera aí, dá um F5, porque muitas vezes eu já questionei as pessoas e quando eu vi era a minha tela que estava desatualizada. Igual aconteceu aqui, o meu navegador estava lento e tal, né? E eu não tinha visto. A Então é princípio ele é importante dar um tudo, F5, a princípio ele garantir. vai atualizar sempre automaticamente, igual aconteceu. Você mexeu aí e Sim, tal, mas isso. eventualmente, por a gente estar lidando online, algumas coisas aí podem acontecer. Não é normal, né? Quando você está com uma conexão boa, um browser legal, não é normal acontecer, mas pode ser que E o aconteça. jogo ele é colaborativo, né? Então pode ser que tenha uma ou duas ou três pessoas trabalhando esse dinossauro aqui ao mesmo tempo na história um, e você como facilitador, você vê as pecinhas mexendo e tudo mais. Tem gente que é ruim que dói, às vezes você quiser só dar uma puxada, uma pecinha ali para ajudar também, não tem problema, desde que você ajude os outros times também, né? Eu já fiz isso também só para dar uma fluidez. Tem gente que é bom e tem gente que é muito ruim também de quebra-cabeças, né? E E aí a vocês ideia vão não é sentindo ali validar, a qual que ideia não é é. validar se sabe montar quebra-cabeça. A ideia é Isso, a validar ideia é trabalho em validar o equipe framework. e o framework. Show.
Termina o Isso, dia, exato, vamos Cris. fechar aqui para a gente fazer as conclusões Legal, dessa vamos dinâmica. chegar Vamos lá. aqui, acabou o quarto dia. Pessoal, agora a gente vai ter a nossa sprint review e retrospectiva. Nesse dia, os pontos estão zerados. Por quê? Não tem mais o que montar. É o último dia, você vai fazer a sprint review e a retrospectiva. Agora aqui na sprint review, você vai falar, pessoal, agora eu Que vou é abrir esses aqui para os POs 217 pontos? falarem comigo. O que é esses 217 pontos totais? O 217 pontos é o total de peças que foi sorteado até o momento. Né? O dia Tá. 1 foi 56, depois teve 59 e tal. Esse aqui é o acumulado. Aí, nessa hora aqui, você consegue também dar uma olhada, né, e falar, ó, o cara falou que entregou 230 peças, né? Soma lá os dinossaurinhos, e sendo que só foi sorteado 217. Possivelmente ele está roubando. Aí você decide se você aplica Tá. multa, se Então você esse só dá um 217 cartão amarelo ali. é a soma do Arthur, da Débora, do Joaquim, do Pedro, Ricardo a Durante cada 5 dia. dias, Então, durante assim, 4 dias, o isso. capacity Isso. do primeiro dia foi um, do outro, do outro. Então, esse valor de capacity de cada um, somados, deu esses 217. Então, se eu Exato. fiz mais que isso, significa que eu desequilibrei aí a equação. Então, é mais para Isso. entender. E Mas no final assim, das contas, isso é uma questão mesmo do próprio game, da gente começar a refletir sobre capacity de execução, né? Então, é esse o aprendizado, é entender que a capacidade de produzir tem que estar equalizada com o que a gente tem que fazer. Esses ultrapassar, essas penalidades, tá, é uma forma da gente dar um toque mais lúdico para isso. Né? Boa. sim, é o Lean, né, dentro do Scrum que você avalia tanto a sobrecarga quanto, né, os times ociosos ali, né? Show de Então, bola. a Então, gente sabe terminamos uma que sprint, né? Vamos isso. lá. Então, aqui na Sprint Review, o facilitador vai abrir e vai falar o PO. Aí você organizado, né? Coloca até na tua tela aqui. Qual que era a meta do teu time 1? Qual que era a meta do teu time, Cris? Minha meta era entregar um Jeep e um Pterodáctilo. Beleza. Você bateu a sua meta? Bati. Legal. Vamos ver aqui os indicadores do teu time? Vamos ver como foi a evolução do time do time 2, né? Durante a sprint 1. Aí agora aqui é a hora que você dá o time tem que dar aquele faz o prestação de contas, né? Eu sou o cliente aqui no papel, né? Poderia ser o cliente de verdade ali, poderia ser o time apresentando para o PO no dia a dia. Então vamos ver como que esse time aqui se comportou. Ele fez uma primeira entrega aqui no Control Chart com um dia. Depois ele demorou 2 dias para entregar o segundo item e ele demorou 3 dias para entregar o terceiro item. Ok. A gente vê aqui também o Control Chart dele que ele não está diminuindo o lead time dele, né? Precisa melhorar esse time aqui, porque, pelo contrário, está aumentando o lead time. As pessoas precisam identificar ali o porquê isso aconteceu. Por que você fez uma entrega com um dia e depois você demorou 3 dias para fazer essa última entrega. O time conseguiu ter uma vazão de 3 itens, né? Sendo que essa quantidade de itens entregues aqui não quer dizer que todos eles geraram ROI, e a gente sabe disso por conta daquele exercício do Jeep, né? Então, aqui olhando o nosso CFD, a gente vê que começou bem equilibrado, né? O time até manteve uma constância aqui, só no dia 3 que ele não fez nenhuma entrega, até o dia 3 ele entregou, dia 4 ele não entregou mais nenhum item. Então, você consegue avaliar se o time teve gargalo, né? Se o time está numa crescente, aqui você consegue fazer uma avaliação com o CFD. E aqui a gente vê o acumulado, né? Das entregas desse time. Então, como ele fez só a entrega do time que tinha lá R$ 81 de ROI diário da história, você vê aqui só o acumulado daquele 81 menos os 50, né? Então, de fato, esse time, ele só conseguiu fazer aqui as entregas, ó, mas teve um outro momento, a partir de um momento aqui, Cris, que você fez, acho que no dia 3 você já fez uma outra entrega, né? Já começou a Sim. acumular outros valores também. E para que você chegue aqui nesse total de 655 de ROI. No dia 5 aqui você tem 655, que é o que está aparecendo na telinha para as pessoas. Então, né, esse acumulativo, até um certo momento só tinha uma história, depois começou somado aquela história, mas as demais histórias entregues. E o que a gente sempre avalia aqui para falar qual foi o time vencedor, ou o time que gerou o maior ROI, né, é essa avaliação de 20 dias aqui, essa conta corrente,
né? Ou pode olhar o quanto cada time fechou ali até tal dia, tá bom? Até o dia. Então, com base nisso, o time, primeiro o PO vai falar se bateu a meta, depois o facilitador avalia, dá uma olhada aqui e fala para eles, então legal, na hora da sprint retrospectiva de vocês, vocês entenderem o que aconteceu aqui, né? Para que vocês rodem uma segunda sprint melhor que essa que passou. Aí, beleza, você vai fazer isso com todos os times. Eu fiz com o Cris, que é o PO do time 2, agora eu faço com o do time 3, do time 4, a mesma coisa. E aí, fulano, qual que era a meta de vocês? E deixa o cara falar. A meta para passar vergonha mesmo. A meta nossa era entregar 5 histórias. Você entregou? Não, mas a gente entregou 4. Muitas vezes o time que teve uma meta mais agressiva, que entregou menos do que a meta, ele gerou maior ROI do que aquele time que foi muito conservador com a meta deles. Então, eles vão ajustando essa questão da meta também, né? E no nosso dia a dia também poderia ser assim, cara, se eu tenho uma meta muito mais agressiva e eu bato perto dessa meta, quer dizer que eu avancei muito. Enquanto aquele time que colocou uma meta muito fácil, ele vai só produzir aquela meta, né? Sendo que ele desperdiçou um monte de capacidade dele, né? Com ociosidade. Então, é legal que eles façam essa reflexão com base em números também, né? Do ROI e com base nas métricas deles dos números ali. E aí você, como facilitador, vem aqui, acabou a sprint review? Ok, pessoal, vocês agora têm 3 minutos para fazer a retrospectiva de vocês, olhem para as métricas de vocês, né? Cliquem no botãozinho de métricas para ver aquela imagem que eu estava vendo, e agora vocês vão clicar nesse botão de retro aqui para abrir a tela de retrospectiva, que é onde vocês vão informar quais os pontos positivos, os pontos de melhoria, né? Que seriam os pontos negativos, mas nunca é legal você falar pontos negativos, vamos falar de pontos de melhoria e traçar um plano de ação. A saída dessa reunião aqui principal é pelo menos um plano de ação. Então, eu falo para vocês, se der tempo, coloquem os pontos positivos, mas coloquem aqui as principais dores de vocês, por exemplo, aqui, ó, falta de comunicação. Por exemplo, esse time teve falta de comunicação. Escolhemos passeios no momento errado. E pode ser neste nível mesmo, as pessoas precisam falar qual que é a dor delas, né? E aí aqui, eles têm que focar nisso aqui para quê? Gente, o que a gente precisa melhorar, traçar de ação para a gente já fazer uma segunda sprint melhor? PO, melhorar a meta da sprint, melhorar a ordenação dos itens, pensando... Eu cliquei aqui no Enter. Então, se vocês clicar no Enter, vai. PO, priorizar melhor as histórias. Definir meta mais agressiva. Pronto. Essas duas ações aqui, eles já têm que executar na próxima reunião de planejamento, que é daqui a alguns minutos. Fala do Então, ponto assim, positivo, pô. deixa eu falar aqui qual é o ponto positivo. Tá aí, ó. Comunicou muito bem. Não, tudo bem, vai. O Cristiano é muito bom de montar. Isso aqui também é legal, sempre aparece, viu, pessoal? Apesar da gente falar para eles focarem muito aqui nos pontos de melhoria, eles sempre arrumam um tempinho aqui para escrever, né? Teve uma boa comunicação, o pessoal colaborou bastante. Então, isso gera alguns feedbacks legais para a gente avaliar depois até o jogo, tá? Isso vira um insumo depois para vocês conhecerem o time de vocês também. Isso aqui é como se fosse uma simulação de um time novo rodando 2, 3 sprints. Né? Imagina que você vai rodar isso aqui com um time que você acabou de montar. Isso aqui você já vai antecipar vários problemas que você teria no teu dia a dia. E olha que legal como desmistifica. Lembra que a gente falou da escala de Tuckman, que é Form, Storm, Norm, Perform? A partir desse momento, tudo está desmistificado. A gente já entendeu como que prioriza, já entendeu como monta a peça, tá? E aí agora, a partir daqui então, é só fazer outra sprint e sempre fazer essas reflexões. E no final das contas, ganha quem fizer maior ponto. Né? Então deu para passar a sprint inteira, fez planning, fez várias reuniões diárias, fez retrospectiva, fez review, olhou métrica, conseguiu olhar resultado
e aí você vai combinar. Então, é isso que é importante lá no setup, da gente configurar direitinho até que ponto a gente acaba indo. E é o que o Evandro falou, é 1h30 que você vai separar ali para 1h30, 2 horas, você vai se preparar para jogar. Entendeu? Que assim, nesse vídeo a gente acabou demorando um pouco mais, já estamos indo para 1h30 de vídeo, só que a gente foi explicar a ferramenta, a gente foi explicar o que é cada uma, conversamos um pouco sobre alguns detalhes sobre facilitação, só que o jogo em si, na hora de jogar, o setup está feito, deu o play, é muito rápido para que as pessoas entendam a semântica e consigam entender como que é a verdadeira prática aí de uma equipe ágil dentro de um ambiente simulador desse, né? Boa, E Evandro. aí, Cris, e aí a gente tem a parte de investimentos aqui, né? Aqui no caso, quem entregou 4 dinossauros no jogo ganha investimento. Ah, o time 2 conseguiu. Vem aqui, seleciona o time 2, clica em investimento, a mesma dinâmica da multa, né? Se ninguém entregou, paciência, né? É bom vocês lembrarem de fazer isso, porque isso aqui vai lá somar também no ROI dos times, tá? E aí, no dia 6 vai ter a nova plane, né? Igual foi feito lá na 1, eles já sabem fazer a reunião de planejamento, então você, como facilitador, vai ter um esforço menor aqui, vai só falar para ele, vamos lá, pessoal, vocês têm 5 minutos aí para fazer a reunião de planejamento, assim como a gente já fez no dia 1, ok? Começou valendo, fica mudo, segue o jogo. Aí aqui no dia 7 e 8, a gente faz a simulação ou não de uma entrada em produção, tá, pessoal? Essa entrada em produção aqui, vocês podem simular, que aí vocês vêm clica aqui no botãozinho de publicar, e aí ele pode trazer algum problema que aconteceu, e você fala o seguinte, ó, eu cliquei aqui no publicar, ele me trouxe problema, ou ele poderia trazer um cenário também otimista de que não aconteceu nenhum problema, que é o que acontece aí nos times, principalmente em TI, que você, no dia que você vai fazer uma publicação, ou você vai entregar uma campanha de marketing, aquela pessoa vai trabalhar fora para fazer aquela entrega para o cliente, né? Então, assim, muitas vezes esse pessoal de TI, eles nem trabalham durante o dia para que ele faça o trabalho à noite, né? Vira à noite fazendo essa entrega. Então, assim, Ou o teu nesse dia, o designer capacete do passou, Joaquim, o teu designer numa área de marketing, numa área de publicidade, ou numa área de controladoria, que seja, alguém, é, alguém teve um desvio de capacity na hora de uma grande entrega. E isso reflete a sim, realidade. isso. E aí, por exemplo, o Joaquim não pontuará nessa rodada. Então, o Joaquim tinha 11 pontos. Então, 57 menos 11, você fala, em vez de você falar, galera, vocês têm 5 minutos para montar 57 peças. Não. Galera, devido ao problema de produção, a entrada em produção, o Joaquim não vai trabalhar hoje. Então, vocês vão ter que, durante 5 minutos, vocês vão montar somente 46 peças. E aí, o time vai ter que discutir na reunião diária deles o que eles vão fazer, né, com essas 46 peças, que já não vai ser o sorteio do dia. Mas isso aqui a gente deixa em aberto, tá? Para que vocês utilizem ou não. Porque você pode estar num conceito, um time de marketing, você pode estar num time comercial, você pode estar em uma agência, pode Outra, estar fazendo qualquer outro tipo. ou até uma equipe que você não queira gerar complexidade, porque eles estão ainda muito engatinhando no assunto. Então, Sim, então você nem avalie. precisa falar isso aqui. Avalia, se for legal, você aplica, né? Mas se não, passa batido também. A mesma coisa para pós-produção, né? Ah, a gente vai monitorar para ver se está dando algum erro em produção. Aí aqui, ó, eu cliquei no monitorar e ele falou, ó, tudo funcionando normalmente. Então não teve perda de capacity. Mas eu vou apertar de novo aqui o monitoramento. Vamos ver se ele vai trazer em algum momento aqui É uma um surpresinha sorteio. randômica, tá? Então, como é a vida É, é dinâmica, a gente não sabe o que vai acontecer, o mesmo acontece no jogo. por algum motivo aqui ele tá. Ah, trouxe aqui, ó. É randômico. Então, assim, ó. Um dinossauro arrebentou o portão principal e Pedro precisa resolver urgente antes que haja fuga. Então, assim, a gente tenta trazer também para o contexto do Parque dos Dinossauros, né? Eu não ia trazer um problema de produção de TI aqui. Não, nada a ver. É do jogo. Então, arrebentou um portão e o Pedro, que o capacete dele era 12 aqui, vai ter que cuidar disso. Então, é outra coisa. Em vez do time ter 5 minutos para montar 52 peças, esse time só vai montar 40 peças, que é 52 menos 12. Mas isso aqui vocês fiquem à vontade para aplicar ou não. Tudo bem? É um recurso do Então, jogo dia opcional. 7, isso, é opcional. Né? Se você está trabalhando com um time mais maduro já, ou você tem um contexto muito de monitoramento mesmo, de problema pós-produção e tudo mais, use.
mas vocês avaliam o que é melhor para cada turma, tá? Isso aqui é opcional. E, bem, chegamos lá no dia 10 faz todo o fechamento, né? Dia 10 tem a segunda sprint review, façam o fechamento de vocês. Vamos lá, vamos abrir as métricas de novo, faz todo aquele trâmite de chamar cada PO, tudo, e aí vocês fazem o fechamento final, né? Ah, então, pessoal, vocês viram que o time e tal, né? A gente teve time que não Aí, conseguiu ó. fazer boas entregas por Passou os conta de dias, não tal. entregamos nada, porque a gente está só fazendo essa Isso. simulação, olha lá, sem entrega, retinha. A gente continua aqui com o que o Cris fez até o dia 4 ali, né, do Olha que jogo. legal, Mas continua os ganhando times vão dinheiro porque a evoluir. entrega é incremental. E aí entra, inclusive, aquela reflexão, né? Quanto antes a gente entrega, mais a grana acumulada pelos ganhos diários que um projeto pode ter. E Então, isso é muito mesmo parado, tá importante. aqui, ó, e tá ganhando grana. E o fator comparação, Cris, é muito importante. Apesar que, em algum momento, a gente fala, gente, o objetivo aqui, claro, é gerar maior ROI, mas não é competir entre os times, porque pode ter um time que tem 5 pessoas, o outro tem 6, pode ser que durante a dinâmica alguém teve que sair para uma reunião ou caiu a comunicação e esse time ficou com menos pessoas. O que importa é ver a estratégia dessas pessoas, porque quem escolheu fazer histórias menores, mas dentro da restrição antes e entregou antes, ou trabalhou menos em paralelo, vai entregar antes. Isso vai refletir muito na curva do ROI, né? E aí você vai falar, tá vendo a importância de se começar a trabalhar, né? De evitar desperdícios, de otimizar o teu fluxo, né? De você ter mais pessoas trabalhando ali, com um trabalho focado, né? E tendo ganhos, porque a gente sabe que existe uma perda quando existe o paralelismo ali, né? E até mesmo trabalhar realmente cada pessoa, porque chega a determinado ponto do jogo aqui que você já pode fazer os passeios. E aí, cada pessoa vai, se organiza, né? E não vale a pena mais trabalhar mais de uma pessoa na história. Então, tem todas essas reflexões que, durante o jogo, eles vão exercitar e isso vai impactar diretamente na geração de ROI, né? Na capacidade de entregas. Aí você vai poder avaliar, ó, o time 1 teve uma vazão alta aqui, depois teve uma vazão baixa, o que aconteceu? Aí as pessoas vão falar, que a gente deixou acabamos as histórias P e M, só tinha as grandes, então aumentou muito o nosso lead time, né? Porque isso acontece no dia a dia, você ter itens que são maiores, histórias maiores e tudo mais, então vai impactar, eles vão avaliar aqui o throughput deles, o CFD, para ver se teve gargalo e tudo mais. E aí vocês fazem esse fechamento, né? Concluir o jogo, pessoal, deem um tempo para as pessoas, tudo mais, né? Porque elas vão ficar com aquele acesso. Quando vocês printem essas métricas, mandem para as pessoas, mandem lá no grupo, né? De vocês, olá, pessoal, resultado do time 1, resultado do time 2, mande parabéns para as pessoas, né? Façam essa parte. E aí, aqui no final, o facilitador vai fazer o seguinte, gente, eu preciso que vocês avaliem, né? Como foi a experiência de vocês com o uso dessa ferramenta, né? Que aí esse feedback vai ser muito importante para que vocês entendam que tem que melhorar. Você, como facilitador, clica uma vez aqui no logo do Scrum 3D Park, aqui na tela de facilitação, e ele vai abrir esse formuláriozinho aqui, que é o NPS, né, do nosso joguinho aqui, bem simples. Como você se sente com a experiência vivida no jogo? Ou triste, ou neutro, ou feliz. E a pessoa coloca aqui, informa aqui o motivo, né, do porquê está feliz, por exemplo, está feliz, coloca aqui o feedback dela e ela clica em enviar. Vai aparecer para ela o obrigado aqui e vai gerar uma informação para que você, como facilitador, melhore, né? E você vai ter acesso a essas informações, essas avaliações, para que você continue fazendo a tua melhoria contínua também como facilitador, tá bom? Então, o jogo propõe isso, né? Claro que se você estiver fazendo uma avaliação, fazendo uma formação, um curso, você vai ter lá o teu formulário para a pessoa fazer isso também, né? Mas é importante que ele dê este feedback, e esse feedback que ele der aqui, a gente vai fazer um ranqueamento de quais os melhores facilitadores e tudo mais futuramente, então é legal. E a gente vai avaliar o tempo de dinâmica das pessoas, o tempo que ela ficou ali, o tempo que durou essa dinâmica, qual foi a nota dela e tudo mais, para a gente criar esse ranking, inclusive de facilitadores, tá bom? Então é isso, pessoal. Cris, mais algum ponto que você acha que ficou aberto aí? Cara, Eu só vou e finalizar esse game, né?
Aí você pode falar aí, eu E tô por é fechamento justamente aí. essa finalização, né? Então acho que é legal mostrar, então no final das contas é um jogo. O porquê é importante criar e editar, né? Porque eventualmente, se você começa a fazer turnos muito frequentes, pode ser que eventualmente alguém deixe um browser aberto, pode ser que alguém entre no jogo, porque a partir do momento que você cria aquela hash do jogo, ela vai continuar sendo válida, né? Então é Sim. importante abrir e E- fechar. Mas é isso, a é, ideia, o propósito aqui era mostrar como que é a dinâmica de facilitação e como funciona também um pouquinho o jogo, né? Então, Exato. Aí, o Cris, dado que tirou os prints, mandou lá, fez o oba-oba, tem gente que quer ficar jogando, pessoal, e não dá, né? Você vai ter que preparar um novo jogo para uma turma que vai começar amanhã, ou até mesmo o segundo jogo no mesmo dia, você tem que chegar aqui e finalizar esse jogo que correu. Porque se você for entrar nesse jogo, ele sempre vai começar daquele dia. Mesmo que você volte os dias, você não vai conseguir. Tudo que foi gravado de métricas, tudo foi daquele jogo que você fez. Então, não adianta voltar os dias lá, você não vai conseguir fazer um jogo, né, para uma outra turma, até porque tem o e-mail das pessoas que participaram aqui e tudo mais. Então você tem que editar este jogo, clicar aqui no botão finalizar, né? E aí ele vai perguntar se você deseja realmente finalizar, você clica no sim aqui e o teu jogo você está pronto para facilitar um novo jogo. Se as pessoas tentarem acessar aquela URL de novo, já ou era. dar um F5 naquela tela, já era. Ele não consegue mais entrar naquele jogo porque aquele jogo já passou. E aí, se você precisar fazer um novo treinamento, só vir aqui, novo jogo e começar tudo de novo. É isso, Cris, que a gente tem que passar para passar aqui, né? Claro que quando você começar a facilitar, você vai ter suas dificuldades e a gente vai gravar uma nova aula aí para falar de formas como você pode treinar como facilitador, que aí entra aqui o menuzinho de Já, simulação e fica para uma outra aula. ele finalizou o jogo, né? Quer ver? Eu dei um F5 na minha tela aqui, ó. Já apareceu, ó. O jogo 1060, que era o jogo que a gente estava trabalhando, já não está mais ativo. Então é uma questão até de segurança, aí de segurança da própria facilitação, né? Da gente jogar. Mas eu acho que é isso. Esse é o nosso Scrum 3D Park, né? Então, como que faz a facilitação dele. E conta com a gente, entra no site, tem nosso contato aí também, né? Então, a gente vai deixar um manualzinho, um roteirinho. Então, aqui é um aspecto prático, né? Tem a parte teórica aí também que a gente vai fornecer nos materiais. Beleza? Acho Maravilha, que é isso pessoal. daí. Obrigado. Obrigado Obrigado aí a por todos vocês participar com a aí. gente. E tamo junto. Um abraço e nos vemos por aí. Valeu. Valeu. Valeu, até mais.